Quando os policiais responderam a relatos de um invasor armado na casa de uma família rica em Beverly Hills, eles não esperavam encontrar o banho de sangue que encontraram. Na residência de 9.000 pés quadrados, as autoridades encontraram 2 cadáveres. A cena era terrível. Tanto José Menendez quanto sua esposa Kitty foram baleados várias vezes com uma espingarda. Por meses, os investigadores suspeitaram que o crime organizado estava ligado aos assassinatos, devido à brutalidade e ao status de Josie como um empresário duro. Mas em 1990, gravações com seu psicólogo revelaram que eram os 2 filhos de José e Kitty que eram responsáveis pelos horríveis assassinatos. Após suas confissões na terapia, eles foram presos e acusados do assassinato de seus pais, com a polícia alegando que o casal rico foi morto pelo dinheiro. Mas nem tudo era como parecia, pois o que se desenrolou durante o primeiro julgamento foi uma história de abuso terrível e desespero para escapar de uma situação pesadelo. Junte-se a nós neste documentário enquanto examinamos uma família em turbulência no brutal caso dos irmãos Menendez. José Menendez nasceu em 6 de maio de 1944 em Havana, Cuba, onde viveu a maior parte da juventude. Ele se mudou para os Estados Unidos da América aos 16 anos, no início da Revolução Cubana, para viver com parentes distantes na Pensilvânia. Depois de ganhar uma bolsa de estudos para natação, José frequentou a Universidade do Sul de Illinois, onde conheceu Mary Louise Kitty Anderson, e um romance turbulento se seguiu. O casal se deu bem rapidamente e começou a passar todo o seu tempo juntos. E então, em 8 de julho de 1963, eles se casaram. Segundo José, sua família não apoiou imediatamente sua escolha, mas ele ignorou suas preocupações, afirmando: "Se eu sou velho o suficiente para viver sozinho aos 16, sou velho o suficiente para me casar aos 19. No final do verão, o casal se mudou para Nova York, onde Josie se matriculou no Queens College e obteve vários diplomas em economia e contabilidade. Eles passaram um breve período em Illinois, mas retornaram a Nova York em 1968, onde Kitty deu à luz ao primeiro filho do casal, Joseph Lyle, em 10 de janeiro daquele ano. Após isso, Kitty deixou de lecionar para se tornar dona de casa, e a família mudou-se para Nova Jersey. O segundo filho deles, Eric Galen, nasceu em 27 de novembro de 1970. Lyle e Eric cresceram em Hopewell Township e frequentaram a Princeton Day School, uma instituição privada e prestigiosa localizada no rico bairro de Princeton, condado de Mercer, Nova Jersey. Durante os anos 80, o sucesso de Josie cresceu conforme ele subia na hierarquia de empresas como a Hertz Corporation, locadora de carros, e posteriormente a Radio Corporation of America Records, gravadora da Sony Entertainment. Neste último emprego, ele assinou e trabalhou com bandas como Duran Duran e Eurythmics, eventualmente ganhando o título de diretor de operações, o que lhe rendia uma renda de $500 mil por ano. Quando crianças, Eric e Lyle pareciam não querer nada. Sob a insistência de seu pai, eles começaram a praticar esportes, e quando tinham 9 e 12 anos, ele os obrigou a escolher uma atividade específica para se concentrarem. Os meninos escolheram tênis, supostamente a preferência do pai, e mantiveram regimes de treinamento rigorosos mesmo na adolescência. Eric mais tarde observou: "Somos protótipos de meu pai. Ele desejava que fôssemos iguais a ele." Além de enfatizar as habilidades esportivas,
José também queria que seus filhos fossem academicamente talentosos. Segundo relatos, ele fornecia livros motivacionais para que recitassem trechos e os contatava até 5 vezes ao dia por telefone, para verificar o progresso com a lição de casa, trabalho de classe ou prática de tênis. Mais tarde, em 1989, Lyle observou: "Meu pai sofria por ser um perfeccionista. Isso se refletia em sua vida doméstica, e às vezes era difícil para Eric e eu. Tanto que, se ele realmente não conseguia fazer algo bem o suficiente, isso o desgastava tremendamente mentalmente. E nos desgastava." Na mesma linha, aqueles que conheciam Kitty e José comentaram que eles eram um casal muito preocupado com a imagem pública de sua família. Eles procuravam parecer uma unidade perfeita por fora e empurravam seus filhos para alcançar o sucesso, mesmo que as coisas fossem muito diferentes atrás de portas fechadas. Em 1986, a família se mudou de Nova Jersey para o sul da Califórnia. Depois que José assumiu um novo emprego, dirigindo a divisão de vídeo doméstico da Coralco Pictures em Los Angeles, a nova casa da família tinha cerca de 8.000 pés quadrados em quase 14 acres de terra em Calabasas. Mas, embora José estivesse vendo nada além de sucesso, sua esposa Kitty lutava com o ajuste. Ela achou a mudança para a costa oeste devastadora. Além disso, durante o casamento, José foi flagrantemente infiel a ela, e ela ficou novamente devastada com a infidelidade dele. Seu ex-terapeuta testemunharia mais tarde, durante o primeiro julgamento dos irmãos Menendez, que Kitty chegou a ser suicida em um ponto, depois que descobriu que, enquanto moravam em Nova York, seu marido manteve um caso por 8 anos. Relatórios posteriores observaram que José era controlador e exigente, enquanto Kitty lidava com depressão, alcoolismo e vício em drogas. Após a mudança, Eric passou a estudar na escola secundária de Calabasas. Lyle, quase 3 anos mais velho, permaneceu em Princeton e começou a frequentar aulas na Universidade de Princeton. Relatos indicam que ele foi rejeitado pela escola após se formar no ensino médio, mas reaplicou por insistência de seu pai, que sonhava com seu filho mais velho, frequentando uma instituição de Ivy League. Sua segunda candidatura foi aceita, principalmente por suas habilidades como tenista, e não por seus talentos acadêmicos. Logo ficou evidente, pois Lyle, supostamente, teve dificuldades para se adaptar ao rigor acadêmico e às expectativas da escola para ele. Mesmo assim, ele se esforçou para passar nas aulas, embora suas notas fossem, no máximo, medianas. Porém, não demorou muito para as coisas começarem a desmoronar para Lyle, pois durante seu primeiro semestre ele foi acusado de plágio. Alegadamente, ele copiou a lição de casa do colega durante uma aula de psicologia e tentou passá-la como sua. Como resultado das alegações, Lyle foi submetido a uma audiência de 4 horas, após a qual o comitê disciplinar deliberou por 1 hora antes de retornar com 2 opções para o jovem de 19 anos. Ele poderia optar por uma suspensão de 1 ano ou ser totalmente expulso. Lyle escolheu a primeira opção. Quando José descobriu sobre isso, ele tentou apelar para a universidade para que seu filho fosse reintegrado, mas a decisão já havia sido tomada e a escola não cedeu. No entanto, este não era o único problema assolando a família Menendez naquele momento. Enquanto ambos estavam na Califórnia, Lyle e Eric logo se envolveram com um grupo de adolescentes privilegiados, que eram suspeitos de invadir casas na área por diversão. Eric acabou sendo implicado em pelo menos 2 roubos, nos quais mais de $100.000 em dinheiro e joias foram roubados. Apenas alguns dias depois de ser acusado de roubo, seu pai recuperou a grande maioria dos itens roubados e os entregou ao departamento do xerife. José também escreveu um cheque de $11.000 para cobrir os itens valiosos não encontrados. Como consequência de seus atos, Eric recebeu liberdade condicional, serviço comunitário e aconselhamento compulsório. Sua mãe, Kitty, estava vendo um psiquiatra na época e pediu uma recomendação para seu filho mais novo para que ela pudesse colocá-lo em terapia. Pouco tempo depois, Eric começou a ver o psicólogo Jerome Ozio. Outra ação notável de Eric durante esse tempo foi que ele escreveu um roteiro que ele nomeou Amigos.
A peça conta a história, o Gesicht des Außen, uma adição que conta a história de um jovem rico, cuja história começa com ele matando seus pais pelo dinheiro da herança. Depois da prisão dos irmãos Menendez, em 1990, muitos citaram esta obra de ficção como prova da motivação por trás dos crimes. Em 2017, a ABC News conversou com Craig Signorelli, amigo e colega de classe de Eric, que escreveu o roteiro com ele. Craig lembrou: "Eu me lembro de falar sobre a cena de abertura e apenas a ideia de precisamos estabelecer um crime, precisamos fazer com que o protagonista ganhe uma herança para que ele possa realmente realizar seu sonho de criar este campo de caça para humanos." Os dois meninos escreveram que o personagem principal, um jovem de 18 anos chamado Hamilton Cromwell, a quem eles descreveram como sofisticado, bonito, começa a história lendo sobre o dinheiro que seu pai pretendia deixar para ele após sua morte. Hamilton adentra o quarto dos pais à noite com intenções sombrias. Segundo Craig, a trama principal da história não é que um jovem mata seus pais por dinheiro. Eles precisavam de uma forma para seu personagem herdar dinheiro, permitindo-o fazer o que a história exigia. Craig afirmou que acha que existem 3 maneiras de fazer isso. Você vai ganhar na loteria, vai trabalhar muito, muito duro por um ano, e de 18 a 19 anos vai ganhar 100 milhões de dólares. Ou vai ter que encontrar uma maneira de herdar isso, e para nós, a única opção, além de ganhar na loteria realisticamente, era fazer uma herança. E então, isso foi definido como a cena principal. Em 1988, depois do primeiro encontro de Eric com a lei, José resolveu mudar a família de novo. Desta vez, estabeleceram-se em uma casa de 6 quartos, com 9.000 pés quadrados na Elm Drive, em Beverly Hills, com piscina privada e quadra de tênis. Apesar de Lyle retornar à Universidade de Princeton em 1989, após suspensão de um ano, o sucesso acadêmico permaneceu inatingível. Relatadamente, ele odiava a universidade e falava em se transferir para outro lugar, acrescentando que estava lá apenas porque era o que seus pais queriam e esperavam dele. Mais tarde, sua namorada o apresentou a Donovan Goodrew, que logo se tornou seu melhor amigo na escola. Segundo a mídia, Donovan estava disposto a escrever os ensaios de Lyle para que ele continuasse em Princeton, mas suas notas baixas na classe levaram a uma ação disciplinar acadêmica. Retirou-se de Princeton no final de 1989, após o assassinato de seus pais. Na primavera de 1989, o irmão de Kitty relatou que José estava cansado das falhas de seus filhos em se realizarem. Entre Lyle lutando para se destacar em Princeton e Eric se envolvendo com crime alguns anos depois, os meninos não estavam atendendo às suas rigorosas expectativas para eles. Por volta dessa época, José insinuou que cortaria seus filhos do testamento. Refletindo sobre seu difícil relacionamento com o pai, Eric declarou mais tarde que era brutal, doloroso, tortuoso, e ainda assim eu o admirava, porque ele era tão forte e ele era tudo que o sucesso era, que me ensinaram que o sucesso era. Em 20 de agosto de 1989, José, de 45 anos, e Kitty, de 47 anos, foram baleados e mortos na sala de estar de sua casa em Beverly Hills. José havia sido baleado a queima-roupa na nuca e atingido mais 3 vezes nos membros. Enquanto isso, Kitty foi baleada 4 vezes na cabeça e 5 vezes pelo corpo. Relatórios indicam que a mãe de 2 tentava rastejar para fugir antes de ser atingida pelos tiros fatais. Descobriu-se que 2 dias antes, Eric e Lyle visitaram lojas de armas para tentar conseguir revólveres. No entanto, devido ao período de espera de 2 semanas exigido pelas leis de armas, os 2 compraram espingardas em vez disso, juntamente com várias caixas de munição. Um vizinho lembrou de ouvir a sequência distante de estalos na área naquela noite, mas afirmou: "Eu não dei importância, nem pensei que poderia ser tiros, especialmente por aqui." Após matar seus pais, os irmãos Menendez
recolheram os estojos de balas deixados por suas armas antes de deixar a residência. Eles ficaram surpresos quando nenhum policial apareceu enquanto tentavam limpar tudo, pois esperavam que a polícia chegasse imediatamente ao local. Depois de sair da casa dos pais, eles se desfizeram das roupas ensanguentadas e esconderam as armas em algum ponto da Mulholland Drive. Em seguida, eles foram ao cinema para comprar ingressos para Batman, que planejavam usar como álibi. Mas eles abandonaram esse plano devido ao horário impresso nos ingressos e seguiram para o festival Taste of Los Angeles no Santa Monica Civic Auditorium. Cerca de 1h30 depois, os operadores do 911 receberam uma ligação angustiada de um jovem que se identificou como Lyle Menendez, de 21 anos. Ele soluçava, eles atiraram e mataram meus pais. Ele disse que ele e Eric voltaram para casa e encontraram seus pais mortos. Quando a polícia chegou, Eric, agora com 18 anos, teria gritado enquanto estava encolhido em uma bola na grama, soluçando. Os policiais que responderam à cena não esperavam o banho de sangue horrível que descobriram dentro. A detetive da polícia de Beverly Hills, Leslie Zuela, disse: Kitty estava vestindo branco, ela estava coberta de sangue. José foi baleado na nuca por uma espingarda. Sangue por toda parte, foi terrível. Especialistas forenses descreveram a cena do crime como a mais brutal em que já trabalharam, lembrando do sangue e da matéria cerebral espalhados por toda a sala. O detetive aposentado de Beverly Hills, Dan Stewart, acrescentou sangue, carne e crânios. Seria difícil descrever, especialmente José, como se parecendo com um humano que você reconheceria. Foi tão ruim assim, o tiro de espingarda na cabeça de José levou a uma deformidade no rosto. Os irmãos Menendez se mantiveram firmes durante o interrogatório pela polícia. Eles disseram que na noite dos assassinatos foram ver License to Kill, o último filme de James Bond. Mas devido às filas longas, optaram pelo mais novo Batman. Depois, eles foram ao festival Taste of Los Angeles e tentaram encontrar um amigo com quem planejavam se encontrar mais tarde, mas não conseguiram. Assim, eles acabaram voltando para casa. Eles alegaram que o portão da garagem estava destrancado e a porta da frente aberta ao retornarem. A princípio, os investigadores suspeitaram de envolvimento com o crime organizado devido à brutalidade e violência das mortes. Um ex-executivo ao vivo lembrou que José era, de longe, o empresário mais brilhante e duro com quem já trabalhei. Ele estava sempre à frente da concorrência. Depois de se juntar a Carolco Pictures, o pai de dois mostrou sua impiedade ao cortar imediatamente 383 empregos e fechar o caro escritório da empresa em Woodland Hills, Califórnia. O negócio havia perdido 20 milhões em 1986, mas sob a liderança de José, logo começou a prosperar, ganhando 8 milhões em 1987 e o dobro disso em 1988. Durante sua extensa carreira, José fez conexões com todos os tipos, incluindo Sylvester Stallone, que fazia parte do conselho da Carolco Pictures, e os músicos Barry Manilow e Rick Springfield. Ele também encontrou personagens desagradáveis. De acordo com People.com, em 1986, a Carolco Pictures começou a adquirir a International Video Entertainment, a abreviação de International Video Entertainment, uma empresa separada. Na época, a International Video Entertainment era de propriedade de Noel Bloom, que foi descrito como um distribuidor de filmes classificados como X e em um determinado momento teve ligações com a máfia. Apesar do negócio ter sido feito antes de Joss se juntar a Carolco, ele ainda negociou com Bloom, que alegou lhe dever $500 mil. O caso foi levado ao tribunal, onde a Carolco fez um acordo. Outro negócio viu a Beczac Corp, que possuía 80 lojas de áudio e vídeo, ser comprada. Morris Levy, proprietário, foi condenado em 1988 após conspirar para extorquir pagamentos de um atacadista de discos. Esses negócios obscuros
levaram os investigadores a especular que havia alguma conexão entre eles e a morte de José e sua esposa. Porém, as verificações de antecedentes mais detalhadas não encontraram nada que pudesse direcionar a polícia ao suspeito. O trabalho de José não parecia ser a causa de sua queda, no final das contas. Não demorou muito para os investigadores voltarem sua atenção para os irmãos Menendez, que recentemente receberam um pagamento de seguro de $400 mil após a morte de seus pais. No outono de 1989, Lyle começou a gastar extravagante, comprando um Porsche Carrera, um relógio Rolex de $15 mil e um monte de roupas de uma loja de roupas de luxo, incluindo 5 camisas de seda que custavam $90 cada. O total da compra chegou a cerca de $600, com um funcionário da loja de roupas que Lyle visitou observando. Já tivemos vendas maiores, mas não em 4 minutos. Parecendo agora se sentir livre das expectativas e planos de seus pais para ele, Lyle abandonou Princeton e começou a vasculhar empresas locais procurando o que comprar. Em janeiro de 1990, ele adquiriu o Chuck's Spring Street Café, um popular ponto de encontro estudantil, por mais de $500 mil. Gus Tangelos, gerente do restaurante, recordou que Lyle era extremamente esforçado e dedicava-se principalmente ao negócio. Um dia, o jovem apareceu e começou a mexer no molho de asa de frango sem sequer trocar seu traje caro. Gus lembrou que disse: "Chefe, por que você está fazendo isso?" Ele disse que devemos cuidar das pessoas e não podemos deixá-las esperando na fila por muito tempo. É o que chamo de um empresário agressivo. Como o restaurante era mais conhecido por suas asas de búfalo, Lyle acabou renomeando-o para Mr. Buffaloes. Ele fez planos para recoordená-lo com um tema ocidental e queria abrir mais restaurantes em outros locais como a Califórnia. Ele sonhava em se tornar um empresário de verdade e ganhar dinheiro no mercado imobiliário, e criou a Menendez Investment Enterprises, uma empresa de fachada corporativa na qual planejava injetar dinheiro após receber sua herança. Seu primeiro funcionário foi o colega de Princeton, David Rose, de 20 anos, que foi contratado como consultor. David afirmou ter pesquisado sobre Lyle e seu irmão, mas não encontrou nada realmente interessante em seus antecedentes. Ele declarou: "Para alguém cometer um crime como este, eu não vi nenhuma pista psicológica. Não apoio as palavras dele, e sim minha própria pesquisa." Eric, por outro lado, tinha suas próprias ambições grandiosas. Eric desejava entrar no mundo da política, mas apesar de todos esses sonhos, não o fez imediatamente. Em vez disso, ele se concentrou no tênis. Inicialmente, ele planejava frequentar a Universidade da Califórnia em Los Angeles após se formar. Aparentemente, ele queria se afastar dos pais, mas seu pai não apoiou a decisão. Porém, depois que seus pais foram assassinados, Eric contratou um treinador de tênis integral e começou a aperfeiçoar seu jogo. Um amigo da família lembrou que Eric nunca foi bom o bastante no tênis para se tornar um jogador de série, acreditando que ele recorreria ao esporte como uma fuga emocional. Apesar disso, ele foi a Israel no início de 1990 para competir em uma série de jogos, perdendo na primeira rodada dos torneios que disputou. Após a morte dos pais, os irmãos decidiram não morar na mansão da família em Beverly Hills. Ao invés disso, passaram a residir em condomínios vizinhos na comunidade litorânea de Marina del Rey. Além de suas ambições, Lau e Eric viajavam frequentemente, visitando o Reino Unido e o Caribe, jantando em restaurantes caros e exclusivos. Antes de sua prisão, em 1990, os $700 mil, valor que não surpreendeu a família, já que eles também eram generosos antes da morte dos pais. Pouco antes de sua prisão, Craig Signorelli, o mesmo amigo de Eric que havia escrito o roteiro com ele, veio a público para dizer à polícia que Eric havia confessado os assassinatos. De acordo com o Los Angeles Times, Craig afirmou que visitou Eric alguns dias após as mortes de Kitty e José. Eric olhou para mim e simplesmente relaxou e disse: "Quer saber o que aconteceu?"
Eric contou que eles retornaram para casa para que ele pegasse uma identidade falsa e fosse ao bar, segundo relatos. Quando ele saiu de casa, Lyle estava segurando as duas espingardas. Segundo Craig, Lars disse: "Vamos fazer isso." Eric então seguiu as instruções de seu irmão, atirando em sua mãe enquanto ela se levantava do sofá. Craig acrescentou que não sabia se entregaria ou não seu melhor amigo depois de ouvir tudo isso, mas eventualmente decidiu que sim. A polícia rapidamente providenciou um microfone escondido para Craig gravar uma confissão de Eric, mas quando questionado se havia matado seus pais, Eric negou. Eventualmente, no entanto, tudo veio à luz quando Eric confessou ao seu psicólogo, de longa data, Jerome Ozial, que posteriormente contou à sua namorada, Judeline Smythe. Como resultado da confissão, Ozial começou a gravar suas sessões com os irmãos, e pouco depois, após o término com Ozial, Judeline contou à polícia o que sabia. Lyle foi preso em 8 de março de 1990, fora da casa da família, enquanto Eric se entregou 3 dias depois ao retornar para a casa do torneio de tênis em Israel. Houve algum atraso no início do primeiro julgamento dos irmãos Menendez devido a um recurso que foi apresentado depois que foi decidido que as conversas gravadas entre Eric e seu terapeuta eram admissíveis em tribunal. Em 1992, a maioria das fitas foram consideradas admissíveis, exceto a em que Eric discutiu os assassinatos. Em dezembro daquele ano, os dois irmãos foram acusados de assassinar seus pais. Embora a acusação tenha tentado adicionar circunstâncias especiais às mudanças, que era que os assassinatos haviam sido realizados por ganho financeiro, isso foi considerado não suportado pelas evidências e foi finalmente excluído das acusações. Embora novas circunstâncias especiais, que eles estavam à espera, foram adicionadas em vez disso, tornando-os elegíveis para a pena de morte. O primeiro julgamento começou em 20 de julho de 1993. Embora os irmãos fossem julgados juntos, júris separados tomariam as decisões no final. Os dois foram representados por Leslie Abramson e Jill Lansing, e a história que eles contaram durante o julgamento foi completamente inesperada, trágica e um choque para muitos, mas não para todos. Lyle e Eric testemunharam que mataram seus pais após sofrerem uma vida inteira de abusos por parte deles, sendo seu pai, José, o pior dos dois. Não apenas um perfeccionista crítico e duro, os irmãos acusaram seu pai de ser um pedófilo, que molestou Lyle em sua infância entre os 6 e 8 anos de idade. Eric alegou que o abuso começou quando ele tinha 6 anos, mas nunca terminou. Em 2017, Eric foi entrevistado para o documentário Os Assassinatos Menendez. Eric conta tudo. Durante esse tempo, ele compartilhou alguns dos horríveis detalhes de seus encontros com seu pai, afirmando: "Ele me fazia massageá-lo e me fazia fazer sexo oral nele. Ele descrevia graficamente para mim como me mataria se eu fugisse." Lyle afirmou durante o julgamento que uma vez confrontou seu pai sobre o que suspeitava que ele estava fazendo com seu irmão mais novo quando tinha 13 anos, o que faria Eric ter por volta de 10 anos. Eric, por outro lado, explicou que em um momento quando tinha 17 anos, tentou recusar as investidas de seu pai, e José respondeu colocando uma faca em sua garganta. Durante o julgamento, a defesa apresentou várias fotografias de meninos bebês tiradas da cintura para baixo. Lyle alegou que as fotos haviam sido tiradas por seu pai, embora a acusação argumentasse que não havia evidências para apoiar isso. Mas não foram apenas Lyle e Eric que falaram sobre o abuso que sofreram nas mãos de seu pai. Parecia que o abuso dos dois era fortemente suspeito por muitos membros da família, que vieram a público para apoiar a história dos irmãos. Diane van der Molen, prima dos dois, testemunhou que em meados dos anos 70, enquanto estava hospedada com a família, Lyle contou a ela o que estava acontecendo com ele. Quando Diane então contou a Kitty sobre a confissão, Kitty defendeu Josie e acusou seu próprio filho de mentir.
Depois disso, Kit mandou Lyle para cima e Diane nunca mais ouviu o assunto ser mencionado. Outro primo, Andy Cano, lembrou que quando era criança, Eric havia contado a ele sobre o abuso que ambos descreveram como massagens genitais. Um terceiro primo, Alan Anderson, contou mais tarde ao 48 Hours que, embora nunca tenha visto ou sido informado sobre o abuso, ele notou que, ao crescer com Lyle e Eric, havia muitas ocasiões em que Josie tomava banho com os dois meninos, ou levava um deles para um quarto para um tempo a sós. Alan mencionou que Kit o impedia de ir àquele andar da casa quando isso ocorria. De acordo com Eric, seu irmão desconhecia que o abuso ainda ocorria até que ele confessou, poucas semanas antes dos assassinatos. As tensões aumentaram na casa durante esse período, já que José supostamente ameaçou várias vezes matar os dois meninos se eles contassem a alguém o que estava acontecendo. Nos dias antes de 20 de agosto de 1989, a tensão cresceu tanto que os dois jovens temiam que seus pais tentariam matá-los, porque os irmãos queriam revelar o que estava ocorrendo. Eles compraram espingardas alegando ser para autodefesa. Os dois disseram ao tribunal que na noite de 20 de agosto, José fechou a porta da sala de estar, onde ele e a mãe deles assistiam televisão. De acordo com os irmãos, isso foi incomum. Eles suspeitaram que seus pais planejavam matá-los, então saíram para carregar suas espingardas. Eric afirmou: quando entrei no quarto, comecei a atirar. A acusação, por outro lado, argumentou que o verdadeiro motivo pelo qual os dois mataram seus pais era porque eles temiam que estavam prestes a ser deserdados. Um amigo de Lyle disse aos investigadores que, uma semana após os assassinatos, o jovem de 21 anos voltou de Princeton, Parrish, Califórnia, para destruir algo no computador da família. Eles afirmaram que Lyle confessou ser um novo testamento de seu pai. Um especialista em computação afirmou ter sido contratado por Lyle para apagar todos os vestígios do testamento. A acusação também alegou que Eric Menendez estava confuso sobre sua orientação sexual na época dos assassinatos, e essa era outra razão pela qual os pais tinham que ser assassinados, porque as tensões estavam aumentando em torno de se Eric era heterossexual ou não. Eric supostamente testemunhou que estava realmente confuso sobre sua identidade sexual e alegou que seu pai o chamou de insulto homossexual, e sua mãe lhe deu um prazo para arranjar uma namorada. No entanto, ele afirmou que o abuso nas mãos de seu pai é o que o levou a se confundir sobre como se identificava. Ele acrescentou que sua mãe fez parecer pior do que a morte ser gay. A acusação também apresentou as gravações de áudio entre Eric e seu terapeuta como evidência em tribunal. Nas fitas, os irmãos falaram abertamente sobre o comportamento controlador do pai, sem mencionar o abuso. Eles também se referiram à sua mãe como suicida, algo que o ex-terapeuta de Kit confirmou durante o julgamento. Jerome Orzial disse ao tribunal que não acreditava que os irmãos Menendez mataram por dinheiro, argumentando, em vez disso, que eles mataram por ódio e por um desejo de se libertar da dominação de seu pai. Mensagem de inadequação e padrões impossíveis. As fitas também ouviram Lyle dizer que matar a mãe deles poderia ter sido um favor, tirando-a de sua miséria. Contudo, a defesa alegou que Ozial manipulava e controlava as narrativas dos irmãos, direcionando suas declarações. A ex-namorada de Ozial, Jude Elon Smythe, concordou com esse sentimento, afirmando que ele queria controlar o casal gravando suas sessões. Apesar dos esforços da acusação e da defesa, um julgamento nulo foi declarado quando os jurados não chegaram a um veredicto. Supostamente, os júris estavam divididos por gênero. As mulheres defendiam homicídio voluntário, enquanto os homens pressionavam por homicídio em primeiro grau. Como nenhum dos lados cedia, um julgamento nulo foi anunciado e um segundo julgamento foi marcado para 1995. O segundo julgamento começou em outubro de 1995, com apenas um júri. Lyle recusou-se a testemunhar, pois a defesa temia que ele pudesse cometer perjúrio. Notavelmente, Lyle teria escrito para uma ex-namorada durante o primeiro julgamento para instruí-la sobre como testemunhar. Além disso,
uma acusação liderada por David Kahn, se opôs com sucesso a uma grande quantidade de evidências da defesa, a maioria das quais se referia ao abuso que os irmãos sofreram nas mãos de seu pai. A acusação se referiu ao argumento de que os irmãos haviam matado em resposta ao abuso como a desculpa do abuso, e alegou que a dupla estava mentindo sobre o que haviam suportado. O mesmo juiz, Stanley Weisberg, supervisionou ambos os julgamentos. A acusação fez o seu melhor para vilipendiar os irmãos o máximo possível, mostrando fotos de autópsia e imagens da cena do crime, e alegando que eles foram motivados puramente por ganância, enquanto a defesa argumentou que os dois eram vítimas de um sistema que não levava a sério as alegações de abuso, particularmente aquelas envolvendo meninos e homens. O advogado de Eric, Leslie Abramson, que retornou para o segundo julgamento, argumentou que a dupla havia matado por um medo paralisante e adrenalina, afirmando que a defesa provará que Eric foi torturado, aterrorizado, explorado, molestado e abusado, a tal ponto que vivia em um estado constante de medo. A acusação alegou que Eric era um adulto legalmente e tinha um carro. Ele não tinha razão para não fugir de casa e escapar da fúria do pai. Quando perguntado por que não se alistou no exército, Eric respondeu que não acreditava que isso o teria protegido, pois via seu pai como o homem mais poderoso que já conheceu. Eric também admitiu saber que havia sido excluído do testamento de seu pai, pois José lhe contou. Supostamente, José disse que era porque seu filho não atendia suas expectativas. Uma testemunha notável para a acusação foi a ex-namorada de Lyle, Jamie Pisacich, que disse que Lyle inicialmente contou a ela histórias sobre como a máfia havia matado seus pais. Embora no início ela acreditasse nele, em certo ponto ela desistiu e Lyle tentou suborná-la para dar falso testemunho no julgamento. Ela disse que durante uma visita a Lyle na prisão, ele ofereceu dinheiro para que ela afirmasse que seu pai havia feito avanços sexuais em relação a ela. A acusação concluiu o segundo julgamento alegando que as histórias contadas pelos irmãos Menendez eram as histórias mais bobas e ridículas que um tribunal já ouviu. A defesa argumentou que Eric sofria de transtorno de estresse pós-traumático e que sua condenação seria a tragédia final. Desta vez, a acusação venceu. Tanto Lyle quanto Eric foram condenados por 2 acusações de assassinato em primeiro grau, com circunstâncias especiais, por mentir em espera, bem como conspiração para assassinar. Eles foram condenados à prisão perpétua, sem direito a condicional. Refletindo em 2024, Lyle declarou, olhando para trás nos julgamentos: Eric e eu e nossa família pensávamos que estávamos entrando em um caso de homicídio culposo com um promotor que entendia o impacto traumático que a violência sexual cria em uma pessoa e acabamos com a mesma sentença de um serial killer. Por mais de 2 décadas, os irmãos foram presos separadamente a cerca de 500 milhas de distância. Eric foi enviado para a penitenciária Richard J. Donovan, no condado de San Diego, enquanto Lyle foi encarcerado na prisão estadual de Mule Creek, em Ione, Califórnia. Mesmo separados, eles trocavam cartas regularmente. Em 1996, Lyle declarou: "Nosso início na vida prisional foi extremamente doloroso. Meu irmão fez greve de fome para tentar manter-nos unidos." Não foi até 2018 que a dupla foi reunida, quando Lyle foi transferido para a penitenciária Richard J. Donovan e Eric se mudou para a mesma unidade logo depois. Segundo relatos, eles choraram ao se reencontrarem pessoalmente. Em julho de 1996, Lyle casou-se com sua primeira esposa, Anna Erickson. O advogado de Eric e sua tia, Martha Menendez, assistiram à cerimônia. No entanto, a união foi de curta duração, e em 2001, após 5 anos juntos, o casal se divorciou quando Anna descobriu que Lyle estava tendo um caso. Em novembro de 2003, ele se casou com Rebecca Sneed, uma advogada que ele conhecia há cerca de 10 anos antes de sua união.
Lyle expressou a importância de se orgulhar do que faz com sua vida, mesmo estando preso, dizendo: Em 2024, ele obteve um bacharelado em Sociologia pelo programa universitário para presidiários da Universidade da Califórnia. No momento, ele cursa mestrado em Planejamento Urbano. 6 anos antes, ele fundou o que é descrito como uma iniciativa de reforma e embelezamento prisional chamada Projeto Espaço Verde, com o qual espera tornar as prisões um espaço mais habitável e positivo, plantando vegetação e pintando murais nas paredes. Lau afirmou que ainda carrega Shiwasti na culpa pela morte de seus pais, observando: Esta tragédia sempre será a coisa mais surpreendente e lamentável que já aconteceu em minha vida. Não há como fugir das memórias e desistir de tentar há muito tempo. Enquanto isso, Eric também se casou. Em 1999, ele se uniu a Temi Ruth Sukoman. Em 2005, ela publicou um livro intitulado Eles Disseram que Nunca Conseguiríamos, Minha Vida com Eric Menendez. Ele diz que seu casamento traz muita paz e alegria. Eric iniciou a pintura na prisão e presenteou a comediante Kathy Griffin com um retrato. Refletindo sobre seu tempo na prisão, ele afirmou que ser preso foi um grande alívio. Minha vida tinha acabado e eu estava feliz. Ao ser preso e encarcerado, a pessoa que eu era antes começou a ressurgir. Tive que redescobrir isso por conta própria. Ele afirmou que ele também sente remorso pelos assassinatos, observando: Eu queria voltar no tempo. Eu queria desfazer tudo o que Lyle e eu fizemos. Uma grande parte dos familiares dos irmãos ainda os apoia até hoje. A própria irmã de Kitty declarou que acredita que os dois deveriam ter sido acusados de homicídio culposo, não de assassinato em primeiro grau. Joanne Anderson van der Molen, que agora tem 92 anos, afirma que as ações de seu sobrinho foram trágicas, dizendo que eram apenas crianças que foram brutalizadas das maneiras mais horríveis. No entanto, pelo menos um parente, o irmão de Kitty, Milton Anderson, afirmou que a dupla eram assassinos frios que deveriam permanecer na prisão por seu ato hediondo. Ele não crê nas acusações de abuso dos irmãos, mas acredita que o dinheiro os motivou. Em 2023, um movimento no caso começou, quando seus leais apresentaram uma petição ao tribunal em maio daquele ano. A petição citava novas alegações que surgiram contra José de uma parte não relacionada, bem como uma carta recém-descoberta que Eric havia escrito para um primo 8 meses antes dos assassinatos. A nova alegação surgiu após o lançamento da série documental Peacock, Menendez e Menudo, Meninos Traídos. Menudo era uma banda com a qual José tinha contato durante seu tempo na Radio Corporation of America Records, e um membro, Roy Rosello, havia se juntado ao grupo aos 13 anos de idade. Na época em que apareceu na série documental, ele tinha 51 anos e alegou que, aos 14 anos, foi drogado e sexualmente agredido por José em sua mansão. Roy afirmou: Eu sei o que ele fez comigo em sua casa. Na série documental, ele apontou para uma foto de José e disse: Esse é o homem que me estuprou. Esse é o pedófilo. Enquanto isso, a carta enviada ao primo de Eric, 8 meses antes dos assassinatos, foi recuperada por Marta Cano, irmã de José. Ela havia sido enviada para seu falecido filho, Andy, e lida em parte. Eu tenho tentado evitar o papai. Ainda está acontecendo, Andy, só que agora piorou para mim. Eu não consigo explicar. Ele está tão acima do peso que é difícil para mim vê-lo assim. Nunca sei quando vai acontecer e isso me enlouquece. Toda noite fico acordado pensando que ele pode entrar. Preciso tirar isso da cabeça. Entendo seu medo, apesar do que eu disse antes. Você simplesmente não conhece o papai como eu conheço. Ele é louco. Ele me advertiu várias vezes para não contar a ninguém, principalmente ao Lyle. A petição dos advogados dos irmãos destaca que as novas evidências não só retrataram José como um homem violento e abusivo, mas também sugerem fortemente que ele continuou abusando de Eric Menendez até 1988. Também acrescenta: o crime foi homicídio culposo, não assassinato.
Os assassinatos foram em legítima defesa imperfeita, após uma vida de abuso físico e sexual pelos pais. Os dois irmãos abriram o jogo recentemente em um novo documentário da Netflix, simplesmente intitulado Os Irmãos Menendez, que foi lançado no dia 7 de outubro. Nele, Eric discutiu como seu pai amava seus filhos, mas acreditava que seu amor precisava ser conquistado. Para sermos amados por ele, precisávamos ser dignos desse amor, o que frequentemente implicava em passar por dor. Eric também afirmou que um grande mal-entendido sobre ele é que ele não amava seus pais. Isso está longe de ser a verdade. Sinto muita falta da minha mãe. Eu gostaria de poder voltar e conversar com ela, dar-lhe um abraço e dizer que a amo, que queria que ela me amasse e estivesse feliz comigo, que estivesse feliz por eu ser seu filho e sentir essa alegria e essa conexão. Pensar em meu pai, no entanto, era muito mais difícil. Eu simplesmente o idolatrava. Queria ser como ele, mas ele raramente era um pai. Até a escrita deste roteiro em outubro de 2024, não houve novas atualizações, exceto que o promotor de justiça do Condado de Los Angeles está atualmente revisando as novas evidências no caso. Uma audiência judicial está marcada para 26 de novembro,